Vamos selecionar a célula, linha ou coluna da tabela. Vamos procurar a tabela do documento. Clique na célula antes de selecioná-la. Clique na guia Layout. Na seção tabela contém 3 ferramentas. Ferramenta selecionar a célula, linha ou coluna atual, ou a tabela inteira. Ferramenta exibir linha de grade, mostrar ou ocultar as linhas de grade na tabela. Ferramenta propriedades, abrir a caixa de diálogo propriedades da tabela para alterar as propriedades avançadas da tabela, como opções de recuo e disposição do texto. Vamos utilizar a ferramenta selecionar. A ferramenta selecionar contém 4 opções: selecionar célula, selecionar coluna, selecionar linha, selecionar tabela. Vamos selecionar célula. A célula que contém a palavra curso está selecionada. Vamos selecionar a primeira coluna da tabela. Dê um clique na primeira coluna. Clique na ferramenta selecionar. Clique na opção selecionar coluna. Vamos selecionar a segunda coluna da tabela. Clique na segunda coluna. Clique na ferramenta selecionar. Clique na opção selecionar coluna. Vamos selecionar a primeira linha da tabela. Clique na primeira linha. Clique na ferramenta selecionar. Clique na opção selecionar linha. Vamos selecionar a segunda linha da tabela. Clique na segunda linha. Clique na ferramenta selecionar. Clique na opção selecionar linha. Vamos selecionar a tabela toda. Clique na tabela. Clique na ferramenta selecionar. Clique na opção selecionar tabela. Outra forma de selecionar célula é aproximar no início da primeira célula. Aparece uma seta preta. Dê um clique. A célula é selecionada. Vamos selecionar a próxima célula da tabela. Com a seta preta, dê um clique. Para selecionar uma coluna da tabela, aponte sobre ela, aparece uma seta preta, dê um clique. Para selecionar uma outra coluna da tabela, aproxime sobre a segunda coluna, aparece uma seta preta e dê um clique. E para selecionar a tabela inteira, da parte superior esquerda, vai aparecer 4 setas pretas, dê um clique. Para selecionar mais de uma célula, com a seta preta, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para a direita ou para baixo. E para selecionar mais de uma coluna, aproxime na primeira coluna, com a seta preta, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para selecionar mais de uma linha.
Aproxime perto da primeira linha. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste.